Como és grande, ó Senhor, nosso Deus. Ó, como és grande, ó Senhor, nosso Deus. Não há ninguém igual a ti, como temos ouvido dizer. Somente tu és Deus, não existe outro. Vamos louvar Ele, dizendo que Ele é grande? Glória a Deus. Pode se sentar um pouquinho. Grandioso és tu. Agora eu faço uma pergunta. Quão grande Deus está sendo na tua vida? Tem aquela, eu acho que já foi, acho que o pastor já contou essa historinha aqui, né? Do menino perguntar para o pai: pai, qual o tamanho de Deus? E o pai olhou aquele avião e pequenininho lá em cima, né? Aí levou o menino até o aeroporto e mostrou o avião para o menino também, de perto. Aí falou: assim é Deus em nossas vidas. Quanto mais você busca Deus, mais perto você chega dele. E assim você vê um avião no aeroporto. Fica até, né, tamanho de um negócio desse poder voar. E você vê o avião no céu, aquela formiguinha, muitas vezes a gente vê lá, passando lá em cima, e saber o tamanho que é dele. E assim é Deus em nossas vidas, irmãos. Aquele que busca, não falta nos cultos, ora, todo dia, conversa com Jesus diariamente, ele está igual aquele menino perto do avião no aeroporto. E aquele que vem de vez em quando só no culto, não ora, vai se afastando. Aí fica longe de Deus como se tivesse aquele avião no céu. Então por isso, irmãos, a gente sempre fala, procura vir, não faltar, sempre está orando. Não que a gente está exigindo, mas é um conselho, como se diz, de pai para filho, de amigo, de irmão para irmão. Porque todos nós, irmãos, queremos um dia morar no céu. E muitas vezes a gente vai se afastando, chega uma hora que leva uma rasteira do inimigo e pode perder a salvação. Eu pensando nisso hoje, até uma brincadeira, lembrei, né? Tem aquele jacaré lá, aqueles gritos lá: Edmar, Edmar. É a mesma coisa, irmão. Se você tiver apegado com Deus, aquela brincadeira: Edmar, eu vou estar ali, né? Deus está ali para te buscar. Mas se você estiver longe de Deus, a hora de chamar, talvez ele está lá longe, não dá tempo de vir te resgatar. E o jacaré, tchan. Então, irmãos, se aproxime mais de Deus, porque Ele é grandão. Por isso eu até pedi para o Lu, está tocando esse louvor, né? Deus é maravilhoso, Ele é grande. Ele tem muitas coisas grandes para a nossa vida, mas nós ficamos dando valor às coisas do mundo e se afastando de Deus. E Deus vai ficando pequenininho. Aí a hora que mais você precisa, Ele está longe. Até você vir chegar perto dEle, talvez pode ser tarde. O amanhã a Deus pertence. Jesus pode voltar a qualquer momento. Sinais não param de aparecer da volta de Cristo. Eu estava vendo um vídeo essa semana, um casamento feito no cemitério, eles idolatrando um demônio lá, dançando, todo o povo tudo alegre no cemitério, idolatrando o demônio, um casamento sendo abençoado por demônios. Tudo isso indica, irmãos, a volta de Cristo
está perto. Então se achegue mais perto de Jesus, se achegue mais perto de Deus, indireta, hein? Se achegue mais perto, para a gente estar louvando Ele, mais perto do altar dEle. Amém? Glória a Deus. Espírito Santo, pega nós, por causa do sangue. Pega nós, Espírito Santo, para trazer arrependimento, Senhor. Pega nós, Senhor, para trazer o teu rio, tua vida. Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus. A oração do Pai Nosso, ela diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estais no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Dai-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas nos livra do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando nós na oração do Pai Nosso, nós oramos assim, ó: perdoa as nossas ofensas. Qual é a condições, né? Jesus está nos ensinando como que o Pai vai perdoar nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então nós só recebemos o que nós plantamos. Nós só podemos ter aquilo que nós, adquirimos pela nossa fé. O que é a fé? A fé é obedecer, né? Então, quando nós temos problema com pessoas, não tem como nós ter o perdão, a graça, o amor de Deus na nossa vida. E quem não tem problema com pessoas? Porque o mundo jaz no maligno. Então, a estratégia do diabo para levar todo mundo para o inferno é você ter problema com pessoas. E as pessoas têm problema com pessoas desde de criança, com inveja, com os irmãos. Depois vai crescendo, tem problema com pessoas, na sua juventude, a guerra pelas namoradas, pelos namorados. Já começa a ter problema com pessoas ali, disputa. Depois nós vamos tendo problemas de relacionamento nas escolas, nas igrejas, em casa. E todas as vezes, que você vê que você não é capaz de resolver isso no teu coração. Porque a Bíblia fala assim: se possível, tende paz com todos os homens. O problema não é você viver em guerra com as pessoas. O problema é você ter paz no coração para com Deus. É você estar amando teus inimigos. É você estar com teu coração puro diante de Deus. Então, nós ficamos querendo salvar o mundo, e muitas vezes nós estamos correndo risco, porque nós não estamos cultivando um coração puro. E esse coração puro tem que ser tratado na diversidade do dia a dia, não é? Nós não podemos fugir disso. Às vezes o meu problema está com a minha esposa que está do meu lado. Meu coração está com problema ali. Às vezes é um filho.
Às vezes é o patrão, às vezes é o freguês. E não justifica, aí nós ficamos com a razão, né? Mas o problema, querido, é que se você não amar, mesmo que aquela pessoa esteja errada, que você esteja certo, se você tiver problema com ela, você vai ser perdoado igual você está perdoando. E nós sabemos que Deus antes, Ele não olha, você pode fazer o que quiser, mas Deus quer que você revele o teu coração para Ele e deixe Ele transformar o teu coração. Isso é sério. Deus move muito eu nisso, por quê? Porque eu sou evangelista. Evangelista quer levar todo mundo para o céu. E a gente vê que no dia a dia, o diabo, ele trama contra nossas vidas, fazendo nós ter problema com as pessoas que mais nós tínhamos que estar unidas. O diabo faz nós ter problema com as pessoas que mais nós devia ter. Vamos dar um exemplo, né? O Edson tem os funcionários deles lá, né? As pessoas que mais tinham que estar unidos com ele eram os funcionários, porque o funcionário chega no final do dia, no final da semana, vai receber até por fazer aquilo, né? Então, olha bem, ainda é pago para poder ser fiel e ainda tem problema com o Edson. E aí, né, querido, nós vamos sendo, o peso vai vindo, né? E não adianta você ficar vindo na igreja, você ficar orando, adorando a Deus e coisas, né, se você não tiver lá no teu quarto, lá na tua casa, ou na igreja, ou nas oportunidades que você tem no dia a dia, sendo transformado. Não adianta. E outra, olha bem, mudar de marido vai resolver? Não vai, por quê? Porque você não resolveu aquilo. Mudar de emprego vai resolver? Não resolve, por quê? Porque você tem que resolver aquilo. Mudar de igreja vai resolver? Não, porque você vai levar, o pecado ele habita em nós, não é no lugar, não é nas outras pessoas. O pecado é nosso. É nosso. Crente não gosta de tratar pecado. Crente acha que está tudo bem. Ele passa um pano quente nos problemas que ele tem de coração. Mas ele não vê que a chama do amor de Deus apagou. Nós temos que entender, querido, que a única maneira de nós não termos problema com pessoas é você focar no propósito de Deus para a tua vida, para a tua igreja, para o teu trabalho. Então, se o propósito de Deus estiver reinando no coração da Fábio, do Lu, da Yumi, no meu, o propósito de Deus, do meu trabalho, porque quando chega lá não é o propósito meu, é do meu trabalho. Na igreja, é o propósito da minha igreja, o propósito do meu. Aí quando o meu pastor dá uma bronca, eu vou obedecer, eu vou entender, eu vou até amar as broncas dele, porque nós não estamos olhando aquilo como uma bronca do pastor, nós estamos olhando como uma correção, porque eu preciso de uma direção, para cada um não pode fazer o que quer, todos têm que fazer o que a liderança manda. Eu quero ajudar a cidade, né? O prefeito chega e pede para mim fazer algo, de um jeito específico. Pô, eu tenho que amar isso, eu estou tendo uma direção, eu estou tendo uma oportunidade de fazer. Eu não vou ajudar a cidade, não, mas não é do jeito do prefeito, é do meu jeito. Numa casa, existe o esposo, existe a esposa. Né? Quem for bom de lutar por um propósito, para ter um futuro melhor, mesmo que for a esposa, deixa ela se levantar para te dar direção. Se for o esposo, né? A esposa se submete a ele. Se for a esposa, o esposo não está se submetendo à esposa, ele está se submetendo ao propósito de Deus. E alguém ali tem mais inteligência, tem mais sabedoria, tem mais visão. Ou é o esposo ou é a esposa. Então o propósito define quem vai ser o líder. Então nós temos que compreender isso. Amém, gente? Então olha bem, aí na hora que ele termina de orar, ele fala assim, versículo 14.
de Mateus, capítulo 6. Porque se vocês não perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também... porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará. Mas, se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará a ofensa de vocês. Glória a Deus. Tem coisas que você tem alguma liberdade para não perder a salvação. Mas tem coisas que são fundamentais. Tem coisas que Jesus ensinou. Perde a salvação mesmo. Não vai entrar no céu. Vai para o inferno. Ter problema com pessoas te tira do céu. Pastor, como é que eu não vou ter problema com pessoas, sendo que o meu... você vai trabalhar aquilo dentro de um propósito, nada pessoal. Se não deu, tudo bem, não é nada pessoal. Cada um segue o teu caminho, mas não é... A gente não vai culpar, a gente vai ver o perdedor, a pessoa que não tem razão, a gente vai estar orando por ela, não vai prejudicar ela, não vai estar no coração, vai estar desejando o bem daquela pessoa. Mas primeiro tem que trazer as pessoas para o propósito. Traga o esposo para o propósito. Sabia que Deus vai cobrar o nosso divórcio no dia do julgamento? Então nós não pode cuidar do nosso casamento por causa de nós, nós temos que cuidar por causa do que Deus confiou para nós. Casamento, no dia do julgamento, vai ser julgado, vai ser cobrado. Né? E olha bem, o que nós fizemos? Né? Então você vai falar com a pessoa sobre o propósito de Deus. Aí se a pessoa não te rejeitar, diante de tudo isso, ela rejeitou você? Ela rejeitou a Deus. Pegaram? Quando uma pessoa, ela rejeita o propósito ao qual ela foi designada para uma missão, um trabalho ou um ministério, ela está rejeitando Deus, porque aquele era um propósito de Deus na vida dela. E daí, né, gente, a gente não pode ter problema com pessoas, por quê? Porque aquela pessoa precisa de graça, misericórdia, nós precisamos orar por elas. Em todos os sentidos. A minha ex-esposa, né, ela não quis voltar comigo. Não quis. Eu queria voltar com ela por causa de Deus. Ela não rejeitou eu. Ela rejeitou uma proposta de Deus, seja por ignorância ou não. E eu tenho compaixão dela. Eu oro por ela, eu quero que ela seja salva. Porque eu tenho certeza, né? Na minha opinião, não tem gente má. Tem pessoas com a natureza, com ideias e pensamentos errados, diferentes. Entende? As pessoas pensam diferente, mas nós temos que ter o mesmo pensamento que há em Cristo Jesus. Fora do pensamento que há em Cristo Jesus, agora as pessoas têm dificuldade de entender propósito. Entende? Quando eu levanto de manhã cedo, eu vou lá na minha loja, eu tenho que estar no propósito. Faturamento, fazer aquilo funcionar, atender bem os clientes, fazer o negócio andar e tal. Esse é o propósito, porque eu levantei para isso. Qualquer coisa, não importa que seja certa, seja errada, seja coisa, que atrapalhar o propósito, a gente tem que, inclusive, chamar a atenção, né, de pessoas ou circunstâncias. Você tem que alterar. Não posso fazer o que eu quero ali. Eu tenho que fazer o que é preciso. Eu estou sendo pago, estou com responsabilidade. Vou prestar conta a Deus do meu trabalho. Quando eu venho para a igreja, é a mesma coisa. Eu vou prestar conta para Deus do meu trabalho. Então eu não posso falar o que vocês querem. Eu tenho que falar o que vocês precisam.
tá? Agora eu vou perguntar aqui para vocês, né? Quem aqui não tem nenhum problema com ninguém no coração com pessoas? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão, então todos têm problema. Né? Então o que a gente faz na igreja? Diga comigo, eu tenho que exercitar a minha fé. Então ninguém vai ser salvo, né? Porque todo mundo tem problema com pessoas, é ou não é? Então o que nós fazemos para ser salvo? Nós vamos buscar uma transformação. Pede perdão para Deus, ora por essa pessoa, entende? E busca mudar de pensamento. Deus vendo que você está fazendo isso, você está debaixo da graça. Se Deus vê que você, né, é orgulhoso e não aceita, então, meu filho, não conta que você vai ser arrebatado. Porque a Bíblia diz assim, que aquele que se humilhar será exaltado. Glória a Deus. Problema quando nós temos, eles não são problemas, eles são aflições, eles são dificuldade, crises que nós passamos, para que Deus possa nos transformar para entrar em outra fase. E se nós fazemos errado, nós somos reprovados naquilo. Quer dizer que perdeu a oportunidade de ser levantado. Eu escutei o Poyoshu falar, ele fala assim, que ninguém recebe uma bênção espiritual de Deus sem antes passar por uma aflição e vencer ela. Então ele fala assim, que toda aflição, toda provação, toda coisa assim, você tem que encarar ela e vencer e deixá-la te transformar. Na hora que ela te transformou, Deus te preparou por uma bênção muito maior. Do contrário, né, você foi reprovado. Você tem que vencer. Então, como é que Jesus venceu? Ele venceu sendo tentado, sendo provado, passando por luta, Quando os povos estavam aplaudindo Jesus indo lá nos cultos dele, ele não estava fazendo nada, ele só estava semeando. Mas toda vez que Jesus iria fazer uma obra, né, para conquistar alguma coisa, né, para nós, ele tinha que passar por um sofrimento, por uma luta, por uma rejeição, por uma aflição. Todos nós temos que entender isso. Por isso que a Bíblia fala que cada um tem a sua cruz. Qual que é a sua cruz? A sua cruz é exatamente algo que Deus está vendo em você, que Ele precisa pôr uma cruz em você para você ser crucificado, para você matar aquilo. Matou aquilo, aí você está curado. Para Deus, pecado, mágoa, ressentimento, problema com pessoas. E esses problemas, querido, eles são causados primeiro porque é assim. As coisas acontecem na nossa vida? A primeira coisa que acontece é assim. Qualquer situação que você tiver, pode ser até de rico. Primeira coisa que Deus faz, né? Ele quando você converte ele te coloca numa situação mais ou menos boa. Você não passa mais fome, você não passa mais crise. Se você cuidar bem, você até prospera. Deus faz isso. Só que no dia a dia vai virando um tédio. Até o culto vira um tédio. O casamento vira um tédio. Tudo vai virando um tédio. Por que vai virando um tédio? Porque nós não gostamos de desafio, de mudança. Nós buscamos lugar confortável. Só que vai virando um tédio. Então vai indo, você enjoa. Daqui a pouco você está reclamando. Entende? Reclamando, desprezando. Entende? Reclamando e desprezando, reclamando e desprezando. Daí você começa a murmurar. Daqui a pouco você está culpando. Pode ver, ó, a pessoa casou, arrumou a maior bênção da vida dela.
Não é? Quando vem para Jesus, o que a gente tem que fazer com os casamentos? Né, Suzana? Suzana deu um sorriso. O que a gente tem que fazer com o casamento? Tem que começar a ministrar. Né? Daí o Paulo vai sendo mudado, a Suzana vai sendo mudada e tal, e pá. E se parar essa mudança, volta tudo atrás de novo, começa a ter problema de novo. Assim também é no nosso trabalho. Quando eu comprei a loja Trovate Pneu, que empolgação. Né? E pode ter o que for, querido, vai entojar. Então, o que acontece? Você tem que vencer essas etapas. Porque Deus não pode confiar para você algo melhor se você não for uma pessoa. Então a Bíblia ensina, ó, em tudo estai feliz, em tudo dai graça. Quando passar uma aflição, tira de letra aquilo. Tira de letra aquilo. Faça o que Jesus faria no teu lugar. Aceita a cruz. Aceita o sacrifício. Né? Que logo Deus te ressuscita. Eu tive que abrir mão. Quando eu abri mão da borracharia, né, para o meu irmão, e meu irmão andando com uma cunha assim, ó, o Espírito Santo falou assim para mim: se você não sair agora daqui, essa cunha vai para a tua cabeça. E você vai morrer. Vocês acham que eu fiquei lá? A cunha, querida, era um pedaço de ferro dessa grossura, desse tamanho, né? Porque naquela época não tinha marreta de cunha. A cunha, nós batia a cunha assim para descolar pneu. E ele chacoalhava aquilo, era uma ponta de eixo, de Mercedes, só para você entender. Ele chacoalhava aquilo e passou 3 vezes perto de mim. Na hora que o Espírito Santo falou aquilo, a 4ª vez eu não estava mais ali. E nunca mais voltei naquela borracharia. E aquela borracharia representava para mim o meu emprego, o sustento dos meus 4 filhos. Entende? Era tudo que eu tinha. E eu estava tentando salvar. Né? Pergunta para mim, ó, depois de 5 anos, esse meu irmão não pagou o aluguel durante 5 anos daquela borracharia. Sabe quem que teve que pagar 5 anos de aluguel para ele? Eu. O dono levou eu no fórum. 5 anos sem pagar aluguel. Eu fazia 6 meses que eu tinha começado a loja Trovate Pneu. Quebrado. E o meu irmão e ainda coisa esperando o dono do prédio ganhar para depois me levar na Justiça do Trabalho. Para cobrar os 5 anos de direito trabalhista. Vê se eu tenho mágoa do meu irmão. Vê se eu tenho ressentimento dele. E nós vamos sendo, e o diabo vai fazendo isso para ferir nós com o nosso irmão, as pessoas da nossa casa de sangue, com o nosso esposo, com o nosso pai, com a nossa mãe. Pegaram? A maioria dos meus tutores, tutores espirituais que eu amei até o fim, né? Eles saíam pregando contra mim na cidade, tudo quanto é lugar. Os meus heróis. Vê se eu tenho alguma mágoa deles. Vocês pensam que os meus patrão não tive divergência com ele? Vê se tem. Por quê? Porque eu não sou trouxa, não sou burro, otário. Eu não vou para o inferno. E não vou por causa de vocês também não, tá? Nem por causa do Lu e da Fábio. Nem por causa do Bacos. Nem por causa da Yumi e do Pedro. Nem por causa daqueles que saíram do ministério. Não vou para o inferno, não. Tanto é que se eles virem aqui, todo mundo sabe que se eles voltar aqui, ó, não aconteceu nada. Vou ficar feliz. Eu amo o irmão Reis de todo o coração. E posso falar porque ele também fala. Ele já fez livro contra mim. E saiu esparramando para a cidade inteira. E eu amo ele de coração. Tem um pastor que eu libertei ele
Coloquei ele curado, nunca foi curado. Se tornou pastor na Metodista. Ele foi na casa dos irmãos de Santa Amélia falar que eu tinha um harém em casa e que eu traçava as meninas em casa. Para a turma de Santa Amélia não vir para cá, que eu era adúltero. E eu amo esse cara, porque eu vou morar no céu com ele. Você fala, pastor, mas, gente, a coisa mais que dá trabalho foi fazer as pessoas que gostavam de mim não ligar para isso. Não foi eu? Não liga, gente. Não liga. Você tem que se colocar no lugar do cara. Imagina você no lugar do cara. Imagina você no lugar do cara. Você saber que você vai, né? E o que você tem que fazer? Ora por ele. Aí você toma descobrindo que você ama, que coisa. Mas também se não, né? Vão até sarar. Nós temos que ter atitude de sarar as pessoas e não elas ter problema conosco. Nós como filhos de Deus, né? Quando a gente tem uma oportunidade com alguém que não gosta da gente, faça o bem para ele. Aí ele vai falar assim, puxa, eu estava errado. Um dia foi um cara lá na loja, porque eu tenho um jeitinho, né? Eu não ofendo as pessoas porque eu quero, que eu sou transparente. E tem pessoas que são dodói, eles são dodói, fazer o quê? Eu não falo para ofender, mas às vezes as palavras da gente ofendem as pessoas. Muita gente é dodói, muita gente gosta, muita gente é dodói. Então todos nós ferimos as pessoas, mas as pessoas têm que saber que a gente quer o bem delas. Um dia eu estou lá na loja, apareceu um cara lá, sentou na minha frente, ó, eu vim aqui para te pedir perdão. Eu falei para ele, assim, mas parece que eu não te conheço. Ele falou, não, você não conhece, eu não. Nós já fizemos algum negócio? Não. Nós já conversamos? Não. Mas por que você veio pedir perdão para mim? Não, é que eu não gostava de você. Eu falava mal de você para todo mundo na cidade. Para mim você era insuportável. Eu falei, mas cara, eu não te conheço. Ele falou, então, rapaz, é que eu fui ontem na igreja com a minha esposa. Eu nem dormi essa noite. Foi por quê? Eu fui com a minha esposa lá na igreja metodista, rapaz, e depois do culto você orou por mim. E aí eu vi, cara, que eu estava errado. Fiquei a vida inteira falando mal de uma pessoa, né? E você é o contrário do que eu falava. Então, a nossa imaginação, ela é fértil para o pecado. Ela é terrível. Amém, querido? Sabe o que eu quero que vocês façam agora? Eu vou pedir, o Ministério de Louvor volta, por favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós vamos pedir perdão para Deus. E a Bíblia é o lugar a igreja é o lugar onde Deus cura isso em nós. Porque sabe aonde vai ser a maior luta tua? Quando você pegar firme mesmo e tiver salvo, nada coisa assim, a luta maior nossa é dentro da igreja. Sabe que quando eu firmei na igreja, comecei a tornar líder na igreja, comecei a ser o cara na igreja, sabe aonde era a minha luta? Era com os irmãos da igreja. Sabe que eu ouvi o Marcos Feliciano falando? O Marcos Luciano falou assim, se você for um membro de igreja evangélica, de uma igreja pequena, média, e você aguentar 10 anos nessa igreja, você aguentar 10 anos, ficar ali firme, amando os irmãos, aguentando tudo ali, ele falou, você está pronto para ir para o Iraque, para os lugares de maior guerra, bombardeio, você vai entrar no meio de tudo aquilo, você vai sair ileso. Porque não tem um cara com mais resistência do que esse que aguentou ficar 10 anos numa igreja. Marcos Feliciano falou isso. Entende? Então, olha bem, se você manter o teu coração puro, armando os irmãos da igreja, frequentando a igreja, adorando a Deus, não abandonando a tua igreja, e durante coisas você está sendo treinado. Querido, para mim amar as pessoas do mundo hoje está a coisa mais top do mundo, por causa das lutas que eu passo dentro da igreja.
Não tem lugar que eu recebo mais bombardeio de ingratidão. Entendeu? Pessoas que você orou por elas, gastou tempo com elas, me preparou, ficou aqui se dando para ela mudar, ela nem mudou, querido, só melhorou um pouco, querido, saiu daqui falando mal de mim para todo mundo. E na igreja é assim, ó, aquele que você mais ajuda, mas o que você mais ajuda, aquele que você faz tudo, praticamente viveu na custa da igreja, na custa do pastor, às vezes é o mais ingrato. Nunca reconhece um favor, nunca vem agradecer, nunca coisa, mas querido, uma insatisfação, um desgosto, uma tristeza, um desprezo e abandona a gente e acha que está tudo bem. E a gente tem que amar. Não pode desistir. Todo mundo pode desistir do pastor da igreja. O pastor não pode desistir de ninguém. Mas o pastor tem propósito. Deus tem propósito. E por causa do propósito, ó, vou contar uma coisa, não é porque é agora não, tá? Sempre foi assim. Lá no passado aconteceu um fato. Lá no passado. Nós com os homens reunindo ali para orar, tal. E o ministério estava nascendo, né, naquela época. Eu orando, Deus falou assim, avisa esses homens que você se reúne. Que por causa de um justo, eu dou o mundo inteiro. E Deus falou bem claro, eu mato todo mundo para defender o meu justo. Um justo. Aí Deus falou assim para mim, mas avisa eles que esse mesmo justo, esse top aí, ó, se ele se levantar contra esse ministério, eu mato ele. O que Deus está falando? Propósito, quando ele tem, entende? Justifica o que ele faz, entende? Com as pessoas. Então, o propósito de Deus, você deve agarrar ele. Lá no teu casamento é o propósito. Lá no seu trabalho é o propósito. Lá no seu coisa é o propósito. E para cumprir o propósito, querido, a pior coisa que tem, o que é? É que o diabo vai colocar nós para não gostar do prefeito, do presidente, do coisa, do pastor, de coisa. Querido, tem lugar que dá para você pode amar e você não é obrigado a ficar. Mas você vai perder o propósito que Deus tinha de ter vida naquele lugar. Você não sabe que a aflição que você está passando é a cruz que você está passando. Não adianta nós fingir fazer muito bom, fazer coisa bom e ficar carregando o pecado no coração. Para. Na prática, amanhã, né, você vai trabalhar, você vai olhar o teu patrão, você vai olhar o teu marido, você vai olhar a tua esposa, você vai olhar os teus filhos, e você vai estar com essa cara de insatisfeito, de burro quando foge, né? De trombudo como tromba de elefante. E vem falar depois para mim, eu busco a Deus, mas não adianta. Eu amo a Deus, ama nada. Porque para você amar a Deus, tem que amar o teu prefeito, teu patrão, teu pai, tua mãe. Você não pode ter problema com eles. Por que quando se prega aí, né, que o maior problema é quando você vai libertar uma pessoa mesmo, né? A primeira coisa que você cura é problema com pai e com mãe. Mas não é porque o pai e a mãe você tem problema com um monte de coisa. É que o pai e a mãe é o primeiro, né? Que teve, desde quando está lá no ventre da mãe, lá, tu é murmurador, a nossa natureza é pecaminosa. Então lá dentro da barriga da mãe, você já estava lá. Essa minha mãe, por que ela fez isso, né? Ele não gosta. Jesus mandou nós mudar isso. Você tem que morrer, esse homem nasceu novo, aquele que faz o quê? Em tudo dai graça. Se tiver o que comer e beber, estejai feliz. Né? E outra coisa, querido, ó, se você estiver passando aflição, porque Deus está te promovendo, tudo bem. Agora, vigia, porque você pode estar passando aflição como fruto da tua maneira de viver. Errada. Pegaram?
Então nós temos que começar a ter fruto, que nós vamos ter aflição do mesmo jeito. Só que agora nós vamos tirar proveito. Ó, a minha vida está muito mais sofrida do que antes. Mas muito mais. Mas muito mais. Né? E eu tenho que buscar uma maneira de viver diferente. Eu tenho que aproveitar isso. Tenho que tirar proveito disso. Entendeu? Eu tenho que tirar proveito disso. Você também. Tua vida está mais difícil do que nunca hoje para você viver também. Não importa a tua idade. Mas vai piorar. Como é que eu vou ser feliz então, pastor? Você vai ser feliz se você começar a cumprir a palavra de Deus. Em tudo estais satisfeito. Em tudo dai graça. Em tudo esteja empolgado. A tentação minha de parar é grande, querido. Eu acordo todo dia e pergunto para minha esposa, empolgado. Toda hora eu quero ir lá na construção para ficar assim, vem bênção. E lá dentro de mim ainda está assim, né? Mas estou matando. Está assim, para que isso? Aluga, bobo. Você vai viver o resto da vida tranquila, dentro de mim está assim. E o Espírito Santo falando assim, não é isso. Você está pegando o caminho errado. Olha o que eu disse para você lá no passado. Eu estou com medo de ter que morrer turbinado, querido, tendo que trabalhar que nem um doido. O pastor vive e prega, eu prego para você aquilo que eu vivo e eu tenho certeza que encaixa. Fala para mim, quem está encaixando, levanta a mão. Quem está encaixando na tua vida, levanta a mão. Ninguém levantou a mão? Levanta a mão, por favor, quem está encaixando na tua vida, levanta a mão. Olha lá, ô glória. Pensei que era eu só o problema. Pegaram, gente? Ó, diga comigo assim, maldição. Fala assim, desgraça. Andar de ré, fala aí. Fala assim, não é o que Deus tem para mim, fala aí. Mas diga comigo agora assim, estar insatisfeito. Murmurar, reclamar, é estar andando de ré, fala aí. E quem faz isso vai para onde? Porque quem faz isso está com problema, com o coração sobrecarregado. E quando está reclamando, né, querido, eu duvido que não está reclamando do salário. Que é uma coisa que devia olhar e devia todo mês celebrar na hora que recebe. Organizar a vida, celebrar, organizar a vida, não gastar mais do que ganha, economizar um pouquinho e celebrar. Mas recebeu, ficou insatisfeito. E qual a única bênção que você recebeu que paga tudo o que você faz? É o teu salário. E você murmurou que é pouco, que você merecia mais. Mas você merece mais quando? Quando você sofre, entende? A aflição de gastar menos do que ganha, porque ganha pouco. Jesus falou assim, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Está aí, querido. Só que daí o diabo precisa arrumar uma pessoa. De quem que você vai reclamar? Lá no coração, às vezes você não reclama com a boca, porque você não é tonto, mas no coração você reclama. E você não se arrepende. Pegaram? Olha como é que o diabo faz. Olha como é que o diabo faz. Se eu chamar a igreja inteira, eu quero ungir a igreja inteira. Quem primeiro tem que ser ungido na igreja? Quem primeiro tem que ser ungido? Na hora que o pastor chama. Vamos, gente. Hã? Fala alto. A liderança. É ou não é? Glória a Deus. E por que o diabo pega ministério de louvor? Muitas vezes o pastor está ungindo todo mundo, justamente o ministério de louvor não vem receber unção. É porque o diabo, ele vai pôr problema
de coração. Porque não veio, tem problema de coração. Porque devia ser o primeiro que devia correr aqui. Quando o pastor vai pregar, quem primeiro que tinha que estar nos primeiros bancos para comer a palavra, para torcer pelo culto, para orar, para poder pegar o que o pastor está falando, porque senão não vai andar junto. Seria aqui o Dorival, a Raquel, o Dimar, a Raqueline, o Lu, a Yumi, o Pedro, a Fábio, que mora aqui, trabalha comigo. Por que o diabo faz se distanciar? Porque o diabo ele tem estratégia. E o que nós fazemos? Nós devemos fazer o contrário. Nós achamos, o pastor que não vem aqui, não, o pastor tem que ir atrás de alguém? É Jesus que tem que ir atrás de você? É o prefeito que tem que ir atrás de você? É o patrão que tem que ir atrás de você? Você está invertendo o papel? Quando o crente fala assim, mas o pastor não vai me visitar. O pastor não tem horário para mim. E no culto? Depois que a gente fala assim, gente, depois do culto vem aqui para receber oração. Por que você vai embora? Olha lá, esqueci o nome, é que some. Como é que é o nome do casal lá? É o Creito e a Márcia. A primeira coisa eu falei para a Márcia, falei, e daí a criança? Né, porque ela pediu para mim ungir, né? Como é que foi? Como é que foi a semana com a criança? Dormiu? Hã? Está dormindo 10 horas. Mas ela veio receber a oração. Pegaram? Agora, se a Márcia e o Cleito começar a falar assim, não adianta ser ungido, não adianta receber oração, o pastor não vai lá em casa e foi embora de coisa. Quer dizer, querido, todas as bênçãos de quem tem problema com pessoas estão bloqueadas. Estão bloqueadas. Pegaram? Pegaram ou não? Não adianta. Você tem que compreender. Tem coisas que assim, propósito diz o que é errado na nossa vida. Direciona a nossa vida. E não é propósito, querido, que você acha, não. É o propósito, primeiro, do teu casamento, do teu trabalho, da tua igreja. É um meio que nós vivemos. Para que você... Você sabe o que as pessoas covardes, os trouxa, os que abandonam a Deus faz? Eles querem mudar de cidade, mudar de casamento, mudar de igreja. Pegaram? Mudar de igreja. Faz isso. Mudar de emprego. Então, você precisa tomar muito cuidado com isso. Isso é coisa de gente endemoniada. Gente que está ruim. Não é aonde você for, o problema vai junto. Porque o problema é o seguinte. As coisas... se você for uma pessoa que Deus ama muito, mas muito mesmo, Deus não vai te abandonar. Deus não vai deixar você para lá. Você sabe o que vai acontecer se você mudar de igreja? Vai piorar. Só melhora no começo, por quê? Porque o diabo quer que você dê um tempo para você ter vergonha de voltar, não ter mais força para voltar, e não ter mais ânimo, nem âmbito para voltar. Só por isso. Então dá um tempo, parece que as coisas melhorou. Aí depois você vai ver que o negócio ficou feio. E a coisa que mais me chateia, mas, né, eu fico feliz também, né, porque, né, tudo isso aqui vai passar. Mas o que mais me chateia, querido, é que um dia, nós vamos descobrir que quem ficou firme no propósito vai receber a recompensa. Mas quem abandonou o propósito de Deus, né, vai perder.
Aleluia. Então vamos levantar agora, em nome de Jesus. Sabe o que eu quero que vocês façam aqui? Faça assim, ó. Usa isso como uma estratégia agora, porque agora nós vamos orar pelas pessoas. Pelas pessoas que eu tenho problema de coração. Porque vamos dar um exemplo. Ó, se você tiver problema com o pastor, sinceramente, pergunta para minha esposa como é que é ela em casa, de noite, né, Rosa? Nós fica preocupado com pessoas? Nós fala de serviço? Nós fala da igreja? Nós fala dos irmãos da igreja, Rosa? Fala. Porque se a Rosa... Não, então, se você mentir, você vai para o inferno, tá? Então não pensa que eu vou contaminar meu coração por causa de vocês não, tá, gente? Porque eu já fiz tanto exercício disso, passei por tanta coisa, querida, a respeito disso, tá? Tem gente que pensa, agora olha bem, eu luto por você. E na hora que eu estou lutando, querida, minhas emoções, eu uso ela como ferramenta. Tá? E agora uma coisa tem. O propósito que eu tenho nesse ministério, eu passo por cima de qualquer um. Rebento qualquer um. Eu podo qualquer um por causa do que Deus falou desse ministério. Então, se você falar assim, propósito do ministério, se você não somar comigo, querido, e querer me atrapalhar, mas você vai arrumar, olha, querido, é pior do que você brigar com o diabo. Bem pior. E o propósito do meu serviço também. Eu tenho propósito lá. Eu tenho muita paciência, muita coisa, não consigo um monte de coisa, mas eu tenho propósito lá também. E por causa do propósito que eu tenho lá também, querido, aí eu estou mais valente hoje do que antes. E o meu casamento também tem propósito. E por causa do propósito do meu casamento, querido, mas eu não vou ter problema com pessoas, eu não sei se você entendeu, mas eu passo por cima delas. Amém? Mas pastor, passando por cima, você não está fazendo mal para elas? Não, eu estou passando por cima por causa do propósito. Agora a vida dela seja abençoada em nome de Jesus. Vai ser feliz. Entendeu? Porque o que nos une é o propósito de Deus. Fala comigo assim. Olha para o teu irmão e fala, o que nos une é o propósito de Deus. Jesus, quando ele falou assim, quando 3 de vocês, 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E se eu não estiver junto com o meu pastor, querido, e junto com meus irmãos, junto com o pastor, eu sou um divisor de água, eu sou um rebelde ali dentro, eu sou uma ovelha negra, eu sou uma desgraça ali dentro. Né? Às vezes a desgraça, né, nós toleramos ela por causa do indivíduo. Mas só que o indivíduo, sabe o que o irmão ele ensinou como é que expulsa demônio? De criança? Eu falei, não, Eli, primeiro você manda embora em nome de Jesus. Eu falei, ele. Depois que você mandou embora em nome de Jesus, a criança continua endemoniada, você pega uma vara. Mas dá na bunda dela até ela não querer mais o demônio. Eu falei, mas é assim, ele? Eu falei assim Deus faz conosco. Primeiro Deus, Ele quer tirar o demônio de nós, mas nós não queremos que o demônio vá embora. Porque o demônio é um probleminha com o patrão, o demônio é um probleminha com a igreja, o demônio é um probleminha pessoal, o demônio é um ressentimento, o demônio é uma mágoa, é uma consequência do que eu fiz, mas eu estou culpando alguém. É uma consequência da minha escolha, das minhas coisas, mas eu estou culpando alguém. Só que eu vou culpar quem? Eu vou culpar meu pai e minha mãe, que me criou, né? Que gastou. Dizem que fica mais 300 mil, a criança mais pobre que tem, custa 300 mil reais, pai para mãe. Tem umas que não tem preço. Milhões custa uma criança.
E aquela criança, o primeiro problema que ela tem é com o pai. Depois ela vai ter problema, sabe com quem? Com os professores, porque os professores são os que estão instruindo ela para poder ela crescer. Depois elas vão ter problema com os verdadeiros amigos. Elas vão ter problema depois com o patrão, porque o patrão agora é o provedor dele. É o que confiou nele, que deu um emprego para ele. Depois, converte, vem para a igreja. Aí eu vou mudar de igreja porque não está adiantando nada, está piorando. E a igreja que é culpada. É Deus. Então, querido, todo descontentamento teu é acusando Deus. Com o pai, com a mãe está acusando Deus, com o professor está acusando Deus, com o patrão está acusando Deus, com o seu salário está culpando Deus, com as suas crises, com as suas insatisfações, você está culpando Deus. O único que é o nosso provedor. Né? Jesus mesmo falou assim: se vocês não amar um ao outro como eu vos amei, vocês serão meus discípulos se vocês amarem um ao outro. Aí nós descobrimos, né, que por causa do propósito, esse amor que nós conhecemos, ele é fajuto, ele não existe. Esse amor de coisa. Por causa do propósito, né? Esse amor, querido, tchutchuquinho. O que você quer, filho? Quero doce, toma doce. Isso é a maldição, querido. Agora, o amor de Deus é propósito. Você não vai comer doce, filho. Isso é amor. Né? Ó, vocês vigiam, senão vai todo mundo para o inferno. Isso é amor, gente. Isso é amor. Só quem ama fala isso. Mas aquela pessoa que te entusiasma e amanhã você vai lá, tá cara amarrada com o colega de trabalho, com o patrão, com a esposa. A pessoa não te ama, não. Ele está fazendo você, querido, celebrando e indo para o lago de fogo. E fazendo você celebrar ainda. Isso chama-se pessoas manipuladoras. Que gostam de glória, serem atraídos. As pessoas que te amam, querido, são aquelas que te corrigem para o teu bem. E a rebeldia é a rejeição da correção. Entenderam? Então, vigia. Trata isso. Com quem que eu estou falando aqui hoje? Vamos lá. Com quem que eu estou falando aqui hoje? Levanta a mão. Com quem que eu estou falando? Levanta bem alto. Você viu como é que o diabo pega geral? Está pegando todo mundo. Mas vocês vão bater nele. O diabo não aguenta o amor. Ó, eu vou começar, tá? E vocês depois vão orar, tá? Eu vou começar só. Fala assim. Vou ajudar vocês a começar. Vamos? Fala assim. Papai do céu, eu tenho problema com muitas pessoas. Fala, eu sou ruim. Eu sou tranca. Eu não mereço ir para o céu. Papai do céu, olha para mim. Através do sangue do meu Senhor Jesus. E me purifica. Papai do céu, eu sou ruim. Eu sou magoadinho. Eu sou insatisfeito. Eu estou entediado. Eu fico ruim. Papai do céu, eu não comemoro. Eu não agradeço. Eu não sou feliz. Agora fala assim. E estou errado. Fala assim, olha a roupa que eu estou vestindo.
Fala assim, olha como eu cheguei aqui. Fala assim, olha a casa que eu moro. A cama que eu durmo. Eu tenho lugar de trabalhar. Eu não estou desempregado. Quem tiver, né, agora é pela fé, tá, gente? Não tá? Fala assim, quem está desempregado, fala, eu não estou desempregado, fala aí. Quem está desempregado, fala bem alto, eu não estou desempregado. Fala. Eu não ouvi. Tem gente desempregado aqui? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Tá. Então fala bem alto, fala assim, eu não estou desempregado. Porque eu vivo pela fé, fala aí. Amém, querido? Agora pega o teu salário na tua mão, mentaliza ele, mentaliza o seu salário, mentaliza o que você ganha por mês. Mentalizou? Fala assim para o papai, fala assim, pai, eu abençoo o meu salário. Fala, fala assim, eu no passado, eu não ganhava nada. Papai, eu abençoo o meu salário. Eu te agradeço pelo meu salário. Amém? Todos fizeram isso? Aleluia. Aleluia. Fala de novo. Papai do céu, eu abençoo o meu salário. Eu te peço que o Senhor multiplique. Papai do céu, tira de mim toda mágoa, ressentimento pelas pessoas. Papai do céu, tira de mim toda mancha, toda a culpa da minha murmuração, por expressão, pelo meu olhar, pelo meu andar. Papai do céu, tira de mim toda vaidade, orgulho, para a glória de teu nome. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Agora nós vamos cantar uma canção para vocês abraçar um ao outro. E depois nós vamos ficar, o resto do culto, nós vamos ficar aqui como igreja, orando pelos nossos inimigos. E o culto vai acabar assim. Tá bom? Inimigo assim, não é? Nós não temos inimigo. Nós temos problema com pessoas. Né? Então vamos dar um exemplo, né? Antigamente eu tinha muito mais, né? Porque eu descobria que um cara falava mal de mim, eu não dormia de noite. Eu queria ir lá conversar com aquela pessoa. A Carmen deu uma risada que eu acho que ela tem isso até hoje. Né? E quanto mais, sabe, querido, olha bem, assume uma coisa, ó. Diga comigo assim, a culpa é toda minha. Quando você assume a tua culpa e para de culpar o patrão, para de culpar o pai, a mãe, o pastor, né? Quando você para de culpar o irmão da igreja. Sabe, querido, às vezes acontece uma briga entre os irmãos da igreja e o pastor, né? Ele apazigua, né? Você acredita que os dois lados depois, isso acontece direto, os dois lados de novo, né? Porque o pastor apazigou, defendeu os dois, né? Os dois lados, às vezes sai da igreja porque o pastor não defendeu ele. O pastor tolerou o outro.
né? Teve uma vez, quase que eu perdi a Suzana por causa disso, né, Suzana? Falei, não pode, filha. Nós temos que... Nós não podemos deixar o nosso coração colocando culpa em outro. A culpa é minha. Se eu tenho um problema com uma pessoa, a culpa é minha. Se eu tiver casado com a Rose e não tiver jeito, igual eu casei com a minha esposa, né? Foi eu que escolhi. Eu quis casar com ela. Aí aconteceu tudo o que aconteceu, né? A culpa é de quem? Minha. Sabe o que eu tenho que ter? É dó dela ter casado comigo. Talvez se ela tivesse casado com outro, tinha dado mais certo. Se eu pensar assim, vamos pensar, se eu pensar assim, vai ser melhor para mim. Pegaram ou não? Certo, gente? Agora, por exemplo, assim, reclamar do pai e da mãe não tem jeito, né? Porque foi Deus que deu, né? Então, se Deus... Como é que você vai reclamar do teu pai e da tua mãe? Pegaram? Então, as pessoas vão dar um jeito que... Agora, olha bem, o segredo da prosperidade. Fala assim, agora eu vou prosperar. Fala assim. Então, por que Jesus é o Salvador hoje, o Rei da Glória, está sentado no trono e nunca mais vai ter um nome que vai estar acima do nome dele? Porque em vez de Jesus falar assim, ó, fulano pecou, fulano me magoou, fulano me matou, Barcano me matou, o que Jesus fez? Ele levou sobre si tudo. Ele levou sobre si toda a culpa minha, a culpa tua. Jesus levou toda a nossa culpa. Ele fez o que ninguém podia ter feito. Foi crucificado e pagou pelo preço. Né? Tem gente que sai da igreja porque o pastor me expôs, igual a Carmen agora. Quantas vezes a Carmen ficou magoada, né? Ah, no passado, pastor, o senhor vai me expor. Pastor, o senhor não vai falar isso no culto, né? Eu pego e falo. Querido, eu não tenho outra coisa para não pregar, a não ser aquilo que eu vivo no dia a dia. E vocês fazem parte. Vocês são minhas cobaias. Eu vejo o defeito do Paulo lá, né? Falando assim, me inspira pra caramba. Eu vou na Bíblia, faço estudo e prego. Eu passo um problema lá com o cliente lá e venço aquilo e tal, e já faço uma pregação e prego. Eu estou errado? Bom, pelo menos tem uns que está torcendo aqui, diz que não. Então, vocês que não concordam, ó, fala assim, já que alguns concordam, fala aí. Pelo propósito da igreja, eu também vou concordar. É isso que a igreja faz. Ó. Às vezes, né, a gente abre mão, né, do que nós pensamos para ficar junto. Quem não abre mão do que pensa para ficar junto, saiu da igreja, querido. Vai embora, some. Porque se falar mal do que o pastor pregou, né, querido? Rapaz, todos vocês sabem o que acontece com as pessoas que ficam em rebeldia. Até quando você acha que Deus vai te suportar? Então vamos mudar, querido. E Deus não me suporta há muito tempo, por isso que eu capricho. Talvez Deus está chegando no limite com a gente e a gente não sabe, né? Então, uma palavra dessa, ou ela converte a gente, ou a gente pode ir para o matadouro rapidinho. Você que sabe. Diga comigo assim, o propósito faz eu ter sabedoria e inteligência para lidar com as coisas. Amém? Toda vez que você entrar no lugar e falar, Deus, qual que é o propósito disso? E Deus falar com você, pronto, você vai saber não pecar ali.